uma mulher tão simples, mas que Deus escolheu. E eu estou aqui em obediência a Deus. Desde os primeiros momentos que eu recebi esse convite, eu avisei as intercessoras na minha cidade, nós começamos a nos mover em oração. E quando eu coloquei hoje os meus pés aqui nesse lugar, a presença de Deus estava aqui. Existe uma presença doce do Espírito Santo aqui. Alguns anos atrás, quando o Senhor me chamou, comecei a me reunir com 4 mulheres num quarto. 4 mulheres. Naquela época não existia reunião de mulheres, 15 anos atrás. E de lá para cá, nós fomos nos reunindo em 4 mulheres, e daqui a pouco começou 10 mulheres, e tantas mulheres. Hoje, a cada 15 dias, lá na Abapai Church, nós nos reunimos com 350 mulheres. E eu quero dizer algo para as organizadoras deste evento, as mulheres que são líderes, e você, mulher. O Senhor falou comigo que esse evento, ele vai ser o início de algo novo que Deus vai fazer. Se preparem, porque em todo o mundo, o Senhor está tocando um chofar e anunciando um chamado específico para as mulheres. Há umas 4 semanas atrás, eu estava em casa, dando uma ajeitada na casa, quando eu recebo um WhatsApp. Uma amiga minha que mora em Cascavel me chamou e disse: Vivi, eu tenho uma palavra para você. Ela falou que... Quantos aqui conhecem Lou Engle, dos Estados Unidos? Alguém conhece Lou Engle? Ele foi chamado por Deus. Ele tem um movimento nos Estados Unidos que chama TECAL, o chamado. Vários jovens, milhares de jovens se reúnem numa arena, no meio do nada, só um dia de jejum, adoração e oração. Vocês imaginam o que é esse dia? Quando tantos jovens nos nossos dias se reúnem para se drogar, se prostituir. Jovens se reúnem ouvindo o chamado de Deus. E anos, o TECAL é um movimento gigantesco no mundo todo. Pessoas do mundo vão até esse chamamento. E Deus falou com ele. Deus trouxe uma inquietação para o coração do Lou Engle. Ele tem vários livros escritos, inclusive, se você pesquisar, você vai conhecer. E aquela inquietação no coração, e ele falou para a esposa: eu preciso me retirar por 3 dias nas montanhas. Deus quer falar comigo. E ela disse: tudo bem, e ele foi para as montanhas. Quando aquele homem volta das montanhas, ele disse: eu tenho uma palavra. O Senhor falou algo ao meu coração. E eu quero hoje trazer essa palavra até você. O Senhor disse assim para ele: filho, por muitos anos eu te levei a chamar os jovens, a incendiar nações. Jovens entraram em tantos continentes, África, Ásia, Europa, incendiados pela palavra de Deus, incendiados pelo Espírito Santo. Levaram tantos povos a me buscar, a me conhecer. Mas hoje eu estou chamando as mulheres, as donas de casa, as mulheres simples, dentro da casa delas. Toca um chofar, filho, no mundo inteiro, porque eu vou começar a levantar mulheres cheias do Espírito Santo. Eu vou começar a levantar movimentos e reuniões por todo o mundo. Elas vão começar a se reunir, se agrupar, se unir, porque o avivamento dos últimos dias que eu vou trazer sobre a terra virá através das mulheres dentro dos lares. Uma mulher sarada, uma mulher curada, ela cura a sua família. Uma mulher sarada, ela levanta o seu marido, ela faz o marido florescer, ela faz que ele seja tudo aquilo que Deus chamou ele para ser. Ela gera filhos cheios da presença de Deus, filhos que serão cura para as nações. E eu quero derramar hoje essa palavra para você. Levante a sua mão, que você seja hoje essa mulher que Deus revelou, que sejamos esse lugar simples que Jesus pode nascer de novo. Deixa eu dizer algo para você: sempre que Deus quis fazer algo na terra, Ele não deixou as mulheres de lado. Quando Ele trouxe Jesus, Ele contou com uma mulher simples chamada Maria.
Quando ele quis libertar o povo judeu, ele usou Esther, uma órfã. Talvez você se sinta uma mulher improvável. Você está aqui no meio, mas você se sente como essa mulher do teatro. Você se sente tão improvável, tão indigna. Eu quero dizer que quanto mais improvável você se sente, mais qualificada você está. Porque Ele procura corações despedaçados. Ele procura mulheres que estão disponíveis à vontade dEle. E nesse chamamento das mulheres, ao longo das Escrituras, vemos como Deus reúne as mulheres para que se relacionem, se encorajem umas às outras. Por isso que é tão triste quando as mulheres atacam umas às outras, quando elas são ingratas, quando são faladeiras. Vocês percebem que é nessa área que o diabo mais nos ataca? Se a gente vai numa festa, se produz, é incrível, a festa está maravilhosa. Aconteceu uma coisa que você não gostou, porque a mulher é detalhista. Você pode ter certeza que você vai fazer o comentário do quê? Daquilo que é negativo. Apesar de tudo ter sido tão bom, os nossos olhos são sempre focados para aquilo que está faltando, para aquilo que não está bom. Eu queria te encorajar a sair desse lugar de crítica, porque a crítica nos torna estéril como Mical. Mas eu quero te encorajar a entrar no lugar de gratidão. Gratidão rompe os céus. Você quer romper os céus sobre a sua casa, sobre a sua vida? Seja grata. Comece a ter um coração agradecido. E quando nós mulheres nos reunimos, quando nós conseguimos enxergar o melhor uma nas outras, quando nós somos encorajadoras. Quantas vezes você chegou para sua amiga e disse assim: olha, eu acho lindo isso em você. Quando você ministra dessa forma, eu recebo tanto. Deixa isso florescer dentro de você. As palavras encorajadoras, elas constroem. Elas constroem. Por isso que Deus falou assim: olha, a mulher sábia, ela edifica. É a sabedoria no falar, no agir, que vai trazer a construção da família. E quando as mulheres se reúnem, há um lugar de tocar o céu, tocar o sobrenatural de Deus. E Deus continua fazendo isso. Deus continua reunindo mulheres, ligando corações, ligando chamados. Você já percebeu que algumas vezes você se sente ligada a outras mulheres de uma forma sobrenatural? Existem pessoas que você quase não conhece, mas você tem uma afinidade de coração com ela. Você diz: meu Deus, experimenta orar junto com essa pessoa. Isso quer dizer que o chamado de vocês é parecido, que é uma conexão do céu sobre a vida de vocês. Por isso que o inimigo tenta destruir, trazer tanta inimizade entre as mulheres. Não vale a pena perder o sobrenatural de Deus por coisas tão pequenas. Deixa o Espírito Santo vir. Foi assim, ele deu para Maria, uma jovem, ele deu Isabel, uma mulher mais madura. Quando Maria gerava Jesus, o Senhor deu a ela uma amiga preciosa, que era Isabel, que estava gerando João Batista. Quando você está gerando algo, o Senhor te dá alguém para gerar junto com você. Ele deu Ruth para Noemi. Noemi estava tão amarga pelas coisas que tinham acontecido, viuvez, luto. Eu tenho mulheres aqui que estão passando por luto. Você perdeu alguém querido da sua vida, você pode levantar a sua mão. Há consolo sobre você. Há consolo do céu sobre a sua vida. Às vezes as percas da nossa vida querem nos amargurar. Noemi, ela disse: não me chame mais de Noemi. Noemi significava doçura. Me chame de Mara, porque agora eu sou uma mulher amarga. Mas Deus providenciou Ruth com fidelidade, falou: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu não te deixarei. Existem amizades, pessoas tão fiéis, que elas são como bálsamo para o nosso coração. A identidade era Noemi, era doçura, mas as circunstâncias queriam torná-la amarga. Mas Deus levantou alguém chamado Ruth para dizer: eu não desisto de você. Eu não vou desistir do chamado de Deus para a sua vida, dos sonhos, da geração que vai vir até você. E então, Noemi é totalmente restaurada. Aqui no nosso meio nós temos muitas Noemis e Ruths nesse lugar.
Nós temos muitas Marias que estão gerando sonhos de Deus. E existem Isabéis aqui que vão ser tudo que Deus chamou você para ser. Essa conferência não foi um desejo humano. Eu não consigo ver uma mulher dizendo, ai, que vontade de reunirmos. Não é isso. Esse lugar, esse chamamento foi pelo Senhor. Ele chamou você até aqui hoje. Em várias partes do mundo, Deus tem chamado as mulheres. No Oriente Médio, eu conversei com uma ex-muçulmana, tomei um café com ela. Ela está no Brasil refugiada. E ela disse para mim, Jesus está aparecendo às mulheres muçulmanas. Elas estão no quarto e de repente Jesus aparece para elas e diz, eu te amo, eu quero que você me conheça. Mulheres têm tido experiências profundas com Deus. Por isso que nós vemos tanta violência contra a mulher, o inimigo se ira contra a mulher. Por isso ela é tão sensualizada, por isso a prostituição, por isso tantas coisas, porque a mulher é a coroa da criação de Deus. Quando Deus falou assim, olha, eu quero falar para você, Israel, algo profundo. Ele se compara a uma mulher, ele disse, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ele não falou do pai, que o meu marido já esqueceu as minhas filhas. Ele não disse, pode um pai esquecer? Porque o pai esquece. Desculpe os homens que estão aqui. O pai é meio desligado às vezes. Tanto que quando eu ligo para ele, quando é ele que vai buscar na escola, eu ligo 5h15 ali no momento, né? Amor, ele já sabe por que eu estou ligando. Para lembrar, para ter certeza que está tudo bem. Ele assim que foi, assim, pegou a Isabela. Era para pegar, tudo só para... ai meu Deus! Só para... Porque quando Deus quis se comparar a um amor inegociável, Ele se compara a uma mulher. Ele diz, pode mamãe se esquecer de um filho que amamenta? Mas ainda que algo difícil venha acontecer, eu jamais me esquecerei de ti. Deus colocou algo profundo no coração das mulheres, algo que aponta para o coração de Deus. O amor que você tem, o aconchego que você tem, os olhos doces que você tem, aquele olhar global que vê tudo, que aconchega a todos, fala muito do seu pai. Você, mulher, é muito parecida com o seu pai. Deus colocou dentro de você sentimentos, pensamentos que vêm de Deus. A mulher é o coração da casa e o coração da comunidade. Você sabia disso? Da igreja. Ela é o coração, ela é algo de dentro. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem do barro e criou ele fora do jardim. E eu vou provar para vocês, não precisa abrir, mas em Gênesis 2:8 diz, então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus formou o homem fora do jardim. Deus coloca um homem no jardim. E quando Deus vai gerar a mulher, Ele a tira de dentro do homem, dentro do jardim. Por isso que você é tudo das coisas de dentro. Você é mais sentimento. Você gosta de decorar a sua casa. Você gosta de colocar aquela roupa de cama linda. Você gosta de cuidar, de fazer aquela comidinha. São as coisas de dentro, porque o seu pai colocou isso dentro de você. Tudo que é interno é da mulher. A mulher é esse coração que Deus chamou. Mas quando Deus criou a mulher, Ele criou dentro do jardim. Mas muitos corações estão morrendo. Muitas mulheres precisam ser urgentemente ressuscitadas, curadas, lembradas de quem elas são. Existe muita escrava que é uma princesa e não sabe. Existem muitas mulheres que estão uma mentalidade tão perdida, mas são mulheres que são princesas, que têm lugares em Deus que você talvez nunca pisou. Talvez você nunca se assentou à mesa com o seu pai, porque você não se sentia digna. Existem princípios reservados a mulheres, lugares de autoridade de Deus confiou a nós. Você sabia que o maior lugar de autoridade que uma mulher pode ocupar não está em nenhum departamento político,
não está em nenhuma empresa multinacional, não está em nenhum ministério da igreja, está dentro da casa dela, quando ela é uma boa esposa e uma boa mãe. Esse é o maior lugar que a mulher, é ali que ela recebe autoridade para fazer todas as outras coisas. Meu marido ministra sempre, e eu sou apaixonada pela ministração dele. E todas as vezes que ele ministra com autoridade, o Senhor fala ao meu coração, eu vejo ele ministrando e digo, meu Deus, de onde ele tirou isso? Não é ele falando, é uma capacitação que vem do alto. Nós morávamos numa casa, e a nossa casa tinha um gramadão enorme. E uma coisa que o meu marido gosta é de cuidar da grama. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu era solteira, meu pai não gostava de cortar grama, não gostava de cuidar do jardim. Sabe aquelas casas que o jardim só falta ter índio? Era a minha casa de solteira. E eu tinha vergonha, eu não queria que aquilo acontecesse. E eu ia lá sozinha, pegava a enxada. Quem já pegou uma enxada na mão aqui? Glória a Deus, muitas mulheres. E eu com a enxada resolvia, cortava um pouco de grama e um dia, cuide das orações que você faz. Deus responde. Um dia eu lá chorando no sol, com a mão cheia de bolha, eu falei, Deus, o dia que eu casar, eu te peço, me dá um marido que goste de jardim. Aí tá lá eu, anos e anos depois, na minha varanda, com a minha pequenininha, que a pequenininha, se eu deixar ela pula, cuidando dela, olhando ele cortar grama todo suado, pra lá e pra cá, e ainda a nossa máquina é uma máquina a gasolina, para dar conta de tudo, e ele andando e tudo. E Deus falou assim comigo, a autoridade que eu dou para ele como pastor, a autoridade que eu dou para ele para ser ministro da minha palavra, vem desse lugar simples de cortar a grama da tua casa, de cuidar de ti, de cuidar das tuas filhas. E Deus falou comigo, e a autoridade que eu derramo sobre ti vem da louça que tu lava, da comida gostosa que tu faz, da cama bem arrumada que tu deixa, do banheiro organizado, das toalhas quentinhas, limpinhas, de tudo isso. É desse lugar que vem a tua autoridade. Nunca mais faça isso reclamando, faça isso com alegria e diga assim, Deus, esse é o meu primeiro ministério, cuidar da minha família. Muitas de nós andamos em círculos, porque nós não nos submetemos à vontade de Deus. Ouse perguntar hoje, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu quero parar de viver as minhas vontades, mas eu quero viver a tua vontade. Esse tema falou muito ao meu coração, mulheres que tocam os céus. Uma vez eu tive uma experiência com isso. Falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Eu sou cristã, meus avós eram pastores. Tenho tios que eram missionários, se formaram em centros teológicos. Na época que existia em São Paulo, Pindamonhangaba, não sei se alguém conhece o centro teológico que tinha lá, Vale da Bênção. E eu pequena, sendo criada naquilo ali. Mas os meus pais eram desviados. Minha mãe ferida com a igreja, meu pai desviado. Mas os meus avós me levaram para a igreja. Quantas avós eu tenho aqui hoje? Você já é vó. Seja bênção na vida dos seus netos. Você pode mudar a história da vida dos seus netos. E as minhas avós não desistiam de mim. Me levavam para a escola dominical, me levavam para a igreja. Mas eu não era convertida, eu apenas ia na igreja. Eu fui me converter em 2002. Em 28 de agosto de 2002. Num culto, eu toquei Jesus de uma forma diferente e Ele me curou. Eu comecei a me relacionar com Jesus de uma forma tão intensa e tão linda, que eu lembro que a minha oração naquele dia foi assim: Deus, não transforma meu coração, troca esse coração. Faz um transplante de coração, muda o meu coração. E Ele tem feito isso. E numa dessas minhas buscas por Deus, eu tive um sonho. Eu sonhei que o céu estava denso e ele estava, é como se eu tivesse chegado na boca do céu, no sonho. Tinha um buraco, uma abertura. E eu parei na abertura
e tinha 2 anjos como guardiões daquele lugar. E eu falei, como se fosse a altura desse teto, eu falei, ei, eu sou a Viviane do Brasil. Lá na igreja o pessoal me chama agora de Viviane do Brasil, depois eu contei esse sonho. Eu sou Viviane do Brasil e eu queria falar com o Pai. Os anjos, no sonho, desembainharam a espada para me matar, dizendo assim, não pode vir aqui. Quem vir aqui morre. Na hora, algo sinalizou para que eles não fizessem isso. E eu fui levantada até aquele lugar no sonho. Chegando lá, eu falei, eu quero falar com o Pai. E eles assim, o Pai está vindo. E quando eu cheguei lá em cima, tudo que eu conseguia ver era em forma de sombra. Nada era visível, real, era sombra. Já viram aqueles, quando a gente faz e brinca com as crianças, que a gente faz cachorrinho na sombra? Era tudo sombra. Só que na sombra daquele lugar lindo, eu vi um pai cuidando de uma filha, de mais ou menos 5 anos. E o pai alimentava aquela menina, e o pai passeava com ela de mão dada, e o pai colocava ela nos ombros, e o pai abraçava ela, e o pai estava com ela. E eu quero dizer para você que aquele pai cuidando daquelas meninas, daquela menina, e eu observando aquilo, o sonho acabou. Quando o sonho acabou, eu me acordei, Deus falou assim comigo, aquela menina é você. E eu falei, Deus, mas eu tenho uma ferida de paternidade tão grande, meu pai foi tão ausente. E Deus assim, mas lá no céu tu é amada. Aqui na terra pode ter acontecido várias coisas, mas a vontade do céu para a tua vida é que eu sou o teu pai e que eu cuido de ti. Quando nós tocamos o céu, nós tocamos realidades que nós ainda não conhecemos. Talvez você chegou aqui hoje através da sua dor, porque foi a dor daquela mulher do fluxo de sangue que a trouxe até Jesus. Ela não tinha nome, nós a conhecemos pela dor dela, a mulher do fluxo de sangue. Mas você sabia que quando Jesus olhou para ela, a primeira coisa que ele chamou ela foi de filha. Ele tirou aquela capa, ele disse assim, tu não é chamada pela tua dor, não é a tua dor que te qualifica, que te define, mas são as minhas palavras, e tu é filha. Se você tem no seu coração uma ferida paterna, hoje é o dia de você tocar o céu e entender que lá no céu você é amada, você é cuidada, você nunca foi abandonada, você nunca foi maltratada, porque o teu pai te ama e cuida de você. Eu quero ler com você Marcos 5, 25. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve derramado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Você pode dizer isso para ele? Em teus... Oh, Jesus. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos
sofria de hemorragia. Ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então uma mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Aleluia. Existem alguns segredos dentro dessa palavra. A mulher do fluxo de sangue nos ensina muitos princípios valiosos que nós vamos hoje receber de uma forma diferente no nosso coração. Amém? Abra seu coração para que esses princípios escondidos da palavra de Deus, essas revelações, tragam cura ao seu coração. Primeira coisa que eu quero falar, que está lá no 25, que diz: no meio da multidão. Muitas de nós têm um relacionamento com Jesus, com Deus, de multidão. Sabe uma característica da multidão? A multidão é aquela que só quer o pão e o peixe. A multidão é aquela que só quer receber. Multidão se relaciona com as suas circunstâncias, com as suas necessidades. Já viram pessoas que se relacionam com Jesus só quando tudo está difícil? Elas começam a orar, elas começam a jejuar, elas começam a pedir para Deus fazer algo, e quando aquilo algo de bom acontece, elas se afastam. Isso é um nível de relacionamento de multidão. Mulheres que andam sangrando no meio da multidão, que estão longe de um relacionamento íntimo com Deus. Mas existe mais. Essa mulher não poderia ter intimidade com seu marido, porque há 12 anos ela sangrava. Mulheres que sangram, elas têm dificuldade de ter intimidade com Deus. Mulheres que caminham feridas, machucadas na multidão, elas não conseguem se entregar de amor de verdade ao Pai. Elas não se sentem amadas, não se sentem aceitas. Quantas de nós, quando vamos orar e buscar a Deus, pesos de culpa, pesos de condenação vêm sobre o nosso coração? Quantas vezes nós vamos buscar a Deus e sentimos uma frieza, nos sentimos rejeitadas, porque existem feridas que nos impedem de ver o Pai. E eu quero aqui começar falando um pouco sobre o meu tempo de multidão, o meu tempo de sangrar. Por muitos anos eu caminhei pela igreja como uma dracma perdida. A Bíblia diz que a dracma, ela se perdeu dentro de casa. A ovelha perdida, ela saiu, ela se perdeu sem querer. O filho pródigo tomou a decisão de sair, mas a dracma, ela se perdeu dentro de casa. Ela se perdeu nos afazeres da casa. Muitos filhos e filhas de Deus estão perdidos dentro de casa, dentro da casa do Pai. Não conhecem o Pai. Não sabem o seu valor. Se perderam no meio do ativismo religioso. Se perderam no meio de tantas tarefas, de tantas coisas para fazer. Você foi priorizando mais o ministério, priorizando mais as coisas que você faz e foi se afastando do coração de Deus. Você começou a ser fiel aos programas, ao que estava escrito no papel, e você foi perdendo a comunhão com o Espírito Santo e a conexão, entendendo que Ele te guia em todas as coisas. E como uma dracma perdida, eu me perdi. Eu não conhecia o Pai, o dono da dracma, mas um dia Ele me achou. Você sabia que o processo de achar uma dracma começa com uma vassoura? Lá em Lucas diz que essa mulher,
quando ela deu conta que havia faltado uma dracma das 10, ela pegou, a primeira coisa, ela pegou uma vassoura e varreu a casa. Deixa Deus iniciar um processo de limpeza no seu coração. Ele vai achar você. Deixa o Espírito Santo, se já tem acontecido na sua vida um processo de limpeza, eu sei que é dolorido, é difícil, não desista, persista, porque Ele vai te achar. A vassoura do Espírito Santo vai passar e ela vai te achar. Talvez hoje aqui eu seja uma vassoura que o Espírito Santo está usando para varrer sujeiras e achar as dracmas perdidas que Ele está procurando. Existem mulheres aqui que Deus está à caça de você faz tempo. Deus está esperando esse dia faz tempo. Eu sei que as organizadoras oraram, todo mundo orou, estava todo mundo com o coração palpitando. Ontem, quando a Lígia foi me receber no hotel, tão lindo, com tanto carinho, quando ela falava desse momento, o olho dela marejava de lágrima. Marejava. E eu dizia, isso não vem dela, isso vem do Espírito. Porque esse é o desejo do coração de Deus, nos achar, nos encontrar. Saia da multidão. Hoje, saia do nível das suas necessidades. Eu sei que algumas de vocês estão com casamento por um fio. Outras já perderam o casamento, foram traídas. Lutos, filhos nas drogas. Talvez você veio aqui, só Deus sabe como é que está o seu coração. Você talvez falou, eu vou dar mais uma chance, eu estou cansada. Muitas aqui estão passando por um esgotamento físico, emocional, que você nunca passou. Você tem sido atacada de todas as formas. Quando você tenta se levantar, vem outra lombada. Algumas de vocês estão sendo tentadas a tomarem remédios contra a depressão. Algumas já estão afundadas na depressão. Mas sabe o que eu quero te pedir? Que você peça asas hoje ao Espírito Santo, para que Ele te eleve para lugares mais altos. Que você possa deixar as circunstâncias que você tem vivido até hoje. E você peça a Deus, me tira desse lugar e me leva para as alturas, para lugares onde eu tenho perspectivas novas, onde eu possa ver com os teus olhos. Se você olhar a ferida, a sua dor com os seus olhos, você não vai ver saída. Mas se você olhar com os olhos dele, se você pedir isso para ele hoje, ilumina os meus olhos, para que eu possa olhar com os teus olhos, você vai ter uma nova perspectiva de vida. A cura virá. E continuando aqui, no meio da multidão estava uma mulher, e eu quero parar aqui, que havia 12 anos. Repita comigo, 12 anos. Mais uma vez, 12 anos. Que sofria, que gemia. Eu tenho um amigo pastor que ele estuda muito a palavra de Deus, o pastor Zezinho. E eu amo ouvir ele ministrar, ele mora em Belo Horizonte. E quando eu tenho um tempo para conversar com ele, jantar, que a gente está perto, eu começo a cutucar ele, fazer perguntas. E ele fala algo profundo sobre números na Bíblia. Não é numerologia, mas que alguns números têm significados importantíssimos para nós. 40, por exemplo, a minha idade. 40 significa tempo de provação, quando Deus prova o nosso coração. Tempo de preparação. Não foi 40 dias de jejum e oração? O 40 fala disso, de preparação. Jesus foi levado ao deserto por 40 dias. E 12, o número 12... fala de governo. Quando Jesus quis começar a implantar os sonhos de Deus, o coração de Deus, Ele chamou 12 homens simples, pescadores, homens que a sociedade ia dizer, que escolha ruim. Meu marido fala isso, dos 12 homens que foram escolhidos, apenas um tinha as qualificações para realmente ser um discípulo. Apenas um deles. Quem era esse que tinha todas as qualificações? Judas. Era o único qualificado para ser um verdadeiro discípulo. 12 representa o governo, algo completo,
são as 12 tribos de Israel. Quando Deus quer construir algo, Ele estabeleceu com 12. Quando a criança, o judeu, com 12 anos, ele passa pelo Bar Mitzvah, que é uma cerimônia dizendo assim, olha, até aqui você foi criança, mas agora é um tempo de maturidade para a sua vida. É um tempo que você vai começar a conhecer a Torá, as Escrituras, e aqui você vai amadurecer. E saiba que o nosso Deus é um Deus de estações e ciclos. 12 anos, Deus estava falando para aquela mulher, agora é um tempo que eu vou te sarar, eu vou te curar, e eu vou te amadurecer. Cessou um ciclo. Deus é um Deus de estações e ciclos. Nessa parte aqui do sul do Brasil, nós temos as estações bem definidas, não é mesmo? Nós precisamos de ter 2 guarda-roupas. Eu morei por 2 anos em Belo Horizonte. Eu não tinha noção do que era o clima do sul do Brasil, que para mim o Brasil todo era assim. E Criciúma é muito parecido, eu acho, com a temperatura daqui também. E lá é um guarda-roupa só porque é verão o ano todo, e o inverno deles dá vontade de rir do inverno deles. Nós aqui do sul, quando a gente põe aquelas botas, aquelas casacos, ficou tudo guardado por 2 anos lá, não usei. E aí, quando eles vinham com os casacos deles com frio, eu ficava, vocês estão com frio? Eu falei, meu Deus, você não sabe o que é frio. Nós temos estações definidas, porque Deus é um Deus de estações. O inverno deixa tudo tão feio, às vezes tão... Nessa região não, nessa região deixa mais bonito, né? Mas já viram um pé de pessegueiro no inverno? Já viram como é que ele fica? Parece que ele morreu, que não vai existir mais chance para aquele pessegueiro. Ele fica completamente sem folhas, sem nada. Mas meu marido fala isso, você fazer com a unha, dá uma descascadinha naquela casca, tá verdinho, porque a vida está dentro daquela árvore. Existem momentos da nossa vida que parece que ao redor está tudo seco, tudo difícil, e as pessoas olham para a gente, morreu, não deu PT, não vai dar mais, perca total. Mas vai chegar a primavera. E não é à toa que nós estamos. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer sobre você fôlego de vida, de um novo tempo. Não se esqueça, Deus é um Deus de ciclos. Deus abre e fecha momentos, fecha portas. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Quando você entrega a sua vida para Ele, a sua vida passa por estações. E eu quero deixar uma palavra profética para cada mulher que está aqui, para esse evento, para tudo que está acontecendo aqui. Se preparem. Hoje é como se fosse o bar mitzvah de vocês. Deus está dizendo, filhos, eu estou levando vocês para um tempo de maturidade, de crescimento comigo, de mais responsabilidade, mas mais perto do meu coração. Estações nos preparam. Mesmo as estações mais frias, porque o tempo de Deus é perfeito. Não tente acelerar o processo, se submeta a Ele. Tem gente que no agir de Deus começa a sapatear igual criança. Quem tem filho pequeno aqui, que é mais birrento, sabe o que eu vou dizer? Quando a gente diz não, filho sapateia. A minha filha sapateou uma vez só no mercado. Uma vez, assim, ela fez um fiasco, meu marido assim, deixa ela chorando lá no chão e vamos pegar o carrinho, vamos. E o pessoal ficava, quem é? Os pais dessa criança, meu marido estava, sou eu, deixa que eu estou trabalhando com ela. Aí ela viu que ninguém ligou, um funcionário ficou meio de olho, ela se levantou, enxugou as lágrimas e foi de volta para o carro. Eu quero dizer para você, pare de sapatear. Deus falou assim para Paulo, Paulo, dura coisa é você recalcitar contra os aguilhões. Dura coisa é você querer ir contra mim. O aguilhão era colocado no cavalo para ele parar, era como se fosse um gancho.
que feria a carne do cavalo. Quanto mais o cavalo tentava se mexer, mais aquilo rasgava. Algumas de nós estão com aguilhões nas nossas costas, e Deus está falando, para, se submete ao que eu estou fazendo na sua vida. Quanto mais você se mexer, mais você vai se ferir. Pare. Você que tem um espírito de Marta no seu coração, você quer fazer tudo, se envolver em tudo, pare. Calma, respira. Deixa Deus trabalhar no seu coração. E eu quero falar a terceira coisa, lá no 26, que diz, ela tinha passado por muitas dificuldades, na mão de vários médicos, ao longo dos anos, gastou tudo que possuía. E eu quero falar sobre as frustrações da nossa vida. Elas nos levam gentilmente até Jesus. Parece que o nosso pai, imagine que ele está numa oficina e ele tem uma caixa de ferramentas. E quando ele olha para nós distantes, ele olha para os ajudantes dele, o que eu posso fazer para trazer a minha filha para mais perto de mim? A frustração chega, me usa, Senhor. Eu gentilmente trarei ela até você. Deus permite as frustrações muitas vezes para que nós possamos entender que é só nele que existe palavras de vida eterna. Pedro, quando se viu na possibilidade de deixar o Senhor, de parar de caminhar com Jesus, ele disse, Senhor, para onde eu irei? Se só tu tem palavras de vida eterna. Existem momentos na nossa vida que a frustração vai nos dar as mãos e vai dizer, filha, não espere dos homens, não espere das circunstâncias, espere em mim. Em Salmo 25 diz que a esperança que nós colocamos nele não se frustra, nunca vai se frustrar, nunca. Na verdade, ele nos surpreende sempre. Ele não vai fazer como você imaginou, ele vai fazer além, porque nós não conseguimos imaginar e nem penetrar no nosso coração aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estão debaixo do seu propósito. Nossas maiores dores e feridas podem estar relacionadas com a nossa família. Falando do início onde você foi gerada, talvez as primeiras frustrações plantadas no seu coração se deram lá na sua família. E toda ferida familiar é uma ferida profunda. Eu tenho passado por tantos lugares, no meu próprio pastoreio, aconselhado tantas mulheres. E aquelas feridas que travam corações, travam ministério, travam chamados, são feridas de dentro da casa dos pais. Porque os pais são aqueles que foram chamados para nos levar para a vontade de Deus. O diabo, sabendo disso, muitas vezes usou para que nos afastasse da vontade de Deus, nos trazendo palavras de condenação, de feridas. A forma como que nós saímos de casa define muito como nós estamos vivendo. Você, mulher, a forma que você saiu da casa dos seus pais define muito o que você tem vivido hoje. Eu tenho descoberto mulheres que desonraram os pais, que hoje tentam construir uma família, tentam que os filhos obedeçam e parece que tudo dá errado. Um dia lá com as mulheres, numa quinta-feira, Deus falou assim comigo, ministra sobre honra, porque é um princípio valiosíssimo. Tudo no reino de Deus, que é princípio, é valioso, é altamente valoroso, tem o poder de transferir unção do céu sobre nós. Você quer tocar o céu? Experimente tocar em princípios imutáveis da Bíblia e você vai ser atingido pela presença de Deus, pelo favor de Deus na sua vida. E eu ministrei sobre honra, porque é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro, honra os teus pais, para que isso se vá bem, tudo dê certo na sua vida, e você tenha dias longos. E quando eu ministrei aquele dia, eu falei que talvez algumas mulheres aqui, nós vamos ter um êxodo de mulheres voltando às casas dos pais, pedindo perdão. Talvez você casou com a pessoa que seus pais reprovavam, e você tem pagado um preço alto por isso.
Talvez você fugiu, você mentiu, você enganou seus pais. E hoje você vê na sua vida coisas travadas. Nós estávamos outro dia na igreja, chegou um casal desesperado falando conosco, chamou eu e o Telmo. E ele disse assim, a gente não sabe o que acontece com a nossa vida, dá tudo errado. A gente abre um negócio, dali meses o negócio fecha com dívida. A gente tenta se movimentar para algum lugar, dá errado. A gente tenta morar fora do Brasil, tirar o passaporte, dá errado. Tudo dá errado. E a gente não sabe. Eu falei, vocês estão com um sintoma. Existe um sintoma aí que Deus está mostrando, tem algo errado. E conversando, Deus falou assim comigo, pergunta para eles, como que ela saiu da casa dos pais? Aí eu perguntei, como é que foi a tua saída da casa dos teus pais? Ela, foi terrível. Até hoje os meus pais são tristes comigo. Porque eu desobedeci e ela foi falando. Eu falei, tá aí a raiz. Nós vamos orar, nós vamos quebrar isso. Mas saindo daqui, você vai se reconciliar com seus pais. Ela saiu, choramos, foi uma presença tremenda naquele lugar, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o coração dos pais se voltaria aos seus filhos e dos filhos aos pais. Existe uma promessa nisso. E ela foi, naquela semana, e tinha a venda da casa no meio disso tudo, que não vendia de jeito nenhum. E ela disse, a gente está afundado em dívidas, preciso vender essa casa. Não dava certo. Naquela semana, ela vendeu a casa à vista. 350 mil reais à vista. Para Deus dizer assim, milagre. E ela, conversando com a gente, tudo está indo para o seu devido lugar. Porque ela tocou um princípio imutável da presença de Deus. Eu quero dizer para você, se você tem aqui hoje desonra, quando você voltar, por favor, chame os seus pais na cozinha, se você ainda os tem. Abrace eles, diga, pai, mãe, eu errei. Eu falhei, mas eu quero pedir perdão. Não importa se o seu pai também errou com você, a Bíblia não diz assim, ó, honra um pai bom, honra uma mãe boa e serão acrescidos. Não, é honra pai e mãe. A autoridade está na posição que eles têm na sua vida. Eu não tive um bom pai, mas ele é o meu pai. E eu tenho honrado como se ele fosse o melhor pai do mundo. Lembra quando estava na moda, que se usava muito, aquelas mensagens fonadas? Lembram? Há muitos anos atrás, né? Era Dia dos Pais. E eu estava nesse processo de converter o meu coração a Deus. Converter o coração a Deus, não é você vir na igreja, cantar música. Converter o coração a Deus é deixar Ele mudar os teus caminhos. Ele tirar algumas coisas do seu coração, Ele quebrar o seu coração. E Deus falou assim comigo, manda uma mensagem fonada para o teu pai. Eu falei, eu não. Nunca foi Ele nem gosta dessas coisas, meu pai é todo estranho, ele não vai querer. Deus falou assim comigo, ele é estranho, ele não vai querer, mas eu quero que tu andes, porque tu é minha filha. Eu fiquei ouvindo 1 hora, a moça não me aguentava mais, porque nenhuma mensagem encaixava com meu pai. Porque você foi maravilhoso, porque você não... Ele, nada. Eu disse, meu Deus, nenhuma mensagem se encaixa. Deus falou assim comigo, não espere a mensagem se encaixar. Profetiza essas palavras na vida dele. Construa o teu pai com palavras. Constrange o coração dele. E eu mandei uma que dizia, pai, obrigado por ser meu pai. Me orgulho por te ter como pai. Obrigado por ter cuidado de mim. Obrigado por ter... Ele ouviu, eu acabei com ele. Certo, na mente dele ele pensou, meu Deus, alguém me ajude. Me abraçou e disse, ô filha, o pai ficou até constrangido. Eu falei, mas é dessa forma que eu te amo. E desde então, eu estabeleço um relacionamento com ele de honra e de amor, não pelo que eu recebo dele, mas pelo que ele é para mim, pelo que ele significa. Faça isso. Se você não tem mais os seus pais vivos, se algum deles já faleceu, ou todos dois,
Hoje no final nós vamos orar. E o Senhor vai trazer perdão sobre o seu coração. Nós vamos quebrar esse ciclo de desonra na sua vida. Em nome de Jesus. E eu digo uma coisa para você. Uma filha que não honrou os pais, dificilmente honrará o seu marido. Se você foi acostumado a bater boca com seus pais, a desonrar, a não obedecer, a não se submeter, você às vezes é uma mulher em casa rixosa, que não obedece. E mulher assim quebra a cara, gente. Quantas vezes eu já errei? Então dizia, não compra isso. Ai, mas eu quero. Já viram? Eu tenho 4 botas pretas, eu preciso de mais uma. Mas por que se tu tem 4? Não, porque essa aqui é do cano curto. Mulher é coisa, né? Homem, gente, o lado dele do guarda-roupa é coisa básica. Um sapato marrom, um sapato preto, um tênis, resolvido. Eu. É uma bota preta cano longo, uma bota preta cano curto, uma cano médio e Deus está convertendo meu coração. Mas quantas vezes, glória a Deus, quantas vezes eu desobedeci. Ele falou, não compra. E eu fui lá e comprei. Não gostei, não usei, porque Deus, Ele faz isso. Quantas de vocês têm roupa de etiqueta no guarda-roupa que você não usa, que você se arrependeu de ter comprado, comprou na impulsão, impulsionada pela vendedora, como se fosse, ah, que linda! Em nome de Jesus, tenha uma vida mais simples. Em nome de Jesus, pare de tentar tapar os buracos do seu coração comprando coisas. Em nome de Jesus. Existe um lugar que Deus quer preencher no seu coração. E aí mulheres se envolvem em dívidas, os homens ficam chateados, e ali a briga começa. Então a mulher que não honrou os pais, ela tem dificuldade de honrar o seu marido. Honre seu marido. De uns tempos para cá, eu estou fazendo o prato dele. Lembra que antigamente as nossas mães faziam isso para os nossos pais? Elas botavam no prato, entregavam. Aí chegou uma época, pra quê? Tem mão? Vai lá e pega. Isso é desonra. A gente ri, acha engraçado, mas isso é desonra. E eu comecei a fazer o prato dele, gente. No começo eu me senti até humilhada. Eu falei, ai meu Deus. E agora eu acho uma honra, quando eu coloco do jeito que ele gosta, entrego na mão dele. Faça isso. Mas o meu marido não merece. Deixa eu falar algo para você. Não relacione as coisas por merecimento ou não. Você não merecia estar aqui. Mas você está aqui. Porque existe um amor que te amou e nunca vai desistir de você. Eu não merecia estar aqui, mas Ele me amou até o fim. Deixa esse amor inundar o teu coração para que você possa amar as pessoas da mesma maneira que você é amada por Deus. E vai chegar uma hora que você vai dizer, bendita cruz, bendita dor que me aproxima de Jesus, bendita frustração que me levou aos pés. Eu tenho certeza que aquela mulher do fluxo de sangue, ai, bendito 12 anos. Bendita dor que um dia me levou a tocar nele, porque eu quero dizer para você, ela não saiu só curada do fluxo de sangue. Jesus deu muito mais para ela. Talvez a sua dor é só uma isca para que você se aproxime dele. E eu queria falar do nosso último tópico, que diz aqui, pois ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. E eu vou falar sobre ouvir e apenas. Muitas de nós só ouvimos e queremos apenas ser curada. Aquela mulher, ela queria apenas a cura. Não é isso que Deus quer de você. E quando eu estava preparando a palavra, Jesus, eu comecei a chorar porque ele disse assim, filha, ela buscava a cura e eu buscava o coração dela. Ela veio até mim porque ela queria ser curada,
Mas eu já estava à espera dela, porque eu estava buscando o coração dela. Enquanto você busca cura, Ele busca o teu coração, para te atrair para esse lugar. Que segredo aqui revelado. Essa mulher falou em seu coração, se eu apenas tocá-lo. É assim que muitas de nós chegamos até Jesus. Apenas um culto, apenas uma conferência, apenas me relaciono com Ele para receber algo em troca. Mas foi mais do que isso. Eu acho lindo quando Jó, depois de passar por tudo que ele passou, por todas as percas, lá no final, no último capítulo 42, verso 5 ou 2, eu acho, capítulo 42, verso 5, ele disse assim: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes das dores, talvez você só conhecia de ouvir falar. Aquela mulher conhecia Jesus só de ouvir falar. Mas chegou uma hora que ela pôde tocar na orla do manto dele e ser curada. Quem sabe a sua dor te trouxe até aqui. Quem sabe você entrou nesse lugar ferida. Mas muito mais do que curar você, Jesus quer te levar a lugares que você nunca pisou. Eu vou contar algo para vocês engraçado, peraí. Eu estar aqui, tranquila, sem tremer, ó. Tranquila. É milagre de Deus. Eu sempre fui extremamente tímida. Tinha uma autoestima baixa. Pensava que nada de bom ia sair de mim. Quando eu começava a fazer um bolo recém-casada, na minha mente, esse bolo não vai crescer. Tudo. E não crescia, né, amor? Ele aprendeu a gostar dos bolos, né? Não me expõe, calma. E aí, nós começamos a pastorear em 2003. Começamos a pastorear. E eu estava com a minha pequena, a minha mais velha, com bebezinha. E ele pastoreava e eu ficava lá, esposa de pastor, sentada com a bebê na minha. Porque era isso que eu queria. Eu lembro que um dia, naquela época, a gente fez uma campanha lá de oração. E tinha que ter uma pessoa orando e uma pessoa ungindo. Naquele dia faltou toda a liderança. Aí eu estava assim, amamentando. Vocês sabem como é que fica a nossa roupa quando a gente amamenta? Ele me olhou. Amor, vem fazer oração para ungir as pessoas. Eu falei, eu vou matar ele. Eu falei para a mulher do lado, eu vou matar ele. Aí eu falei, pega aqui minha filha só um pouquinho. Eu falei, não estou acreditando que ele está fazendo isso comigo. E a minha blusa toda molhada de leite. Peguei o microfone, assim. Senhor, abençoa esse povo. Senhor, abençoa esse povo, Senhor. Vai abençoando esse povo. Abençoa esse povo, Deus, abençoa. Vai abençoando esse povo, Deus, abençoa esse povo. E enquanto ele tocava, ungia as pessoas, cada um abençoa esse povo, abençoa, vai abençoando. Esse povo também ali, vai abençoando. Quando eu cheguei no carro, eu falei, nunca mais tu faz isso. Porque quando as mulheres chegam no carro a sós com o marido, na igreja, ó, ai, amada, querida, preciosa do Senhor, entra dentro do carro, tchau, amados, beija, até, vai subindo o vidro e vai se transformando. Aí quando olha para o lado, os homens sofrem, gente, com as mulheres. A mulher, ela sabe ser chata como ninguém. Implicante. Agora eu até me perdi aqui, ó. Eu sou esse povo. Nunca mais
Falei para ela, não, me chama, não fui chamada para isso. Apesar de várias palavras. Outro dia faltou todo mundo do Ministério de Louvor. Não tinha pedestal, o pessoal levou para um casamento, fazer um casamento e não trouxe a tempo para o culto. Ele assim, como é que eu vou tocar violão, cantar onde? Assim, eu seguro para ti o microfone. Não, tu vai cantar. Gente, gerou uma... Eu lembro que eu botei o microfone assim, e se eu botasse a mão eu ia derrubar o coisa, eu não, desesperada. E ali foi. E ali Deus começou a construir a minha identidade. Tu tem medo porque tu não foi afirmada. Todas as vezes que tu te movia, tu era criticada. Então tu ficou num lugar mais quieto para não ser ferida. Mas deixa eu te tirar dessa caverna que tu te esconde, eu quero te sarar. E meu marido foi o maior encorajador da minha vida. Quando as reuniões começaram a aumentar lá, 350, agora a gente fez uma conferência de mulheres, 1000 mulheres. Eu no meio daquela multidão, em paz, sabendo que a minha dependência não está em mim. Eu continuo sendo e não valendo muita coisa. Eu continuo não tendo nada, mas eu subo aqui com a certeza que não são as minhas palavras, mas são Ele. Eu subo aqui crendo que é Ele que diz, abre a tua boca que eu te encherei. E eu quero falar para você que é uma mulher que é ministra. Você tem um chamado. Deus colocou uma graça para você falar a palavra. Quando você fala, as pessoas param para ouvir. Existe uma graça sobre você. Inclusive os homens que estão aqui também. Muitas vezes vocês têm uma graça especial. Não se acovarde, não temas. Não é na sua força, é na força daquele que te chamou. Se submeta a processos. Ande debaixo da mentoria do Espírito Santo. E você vai caminhar por lugares que você jamais imaginou. Deixe que as suas feridas sejam curadas, mas não se mova através delas. Quando você se move através de feridas, você fere. Você pode observar uma pessoa ferida, ela sempre fere. Ela tem uma palavra difícil. Vai para o Facebook para você ver o Fica a Dica, que tem várias... Quem te viu passar na prova e não te ajudou. É tanta Fica a Dica no Facebook. Ontem mesmo estava no hotel, fui abrir o meu Face, responder algumas mensagens. Tinha uma lá, eu falei, oh Deus, sara essa mulher, Jesus. Destilando dor. Uma amiga minha da Paraíba diz assim, o povo acha que o Face é a cruz. E é verdade. Gente, existe a cruz de Cristo, existe a presença de Deus, para nós falar as nossas dores. Esse é o lugar. E toda a promessa bíblica, ela está ligada a um princípio. E essa história dessa mulher que foi curada, que precisava ser curada, ela anda paralelo também a uma criança de 12 anos que estava enferma. Se você olhar os capítulos anteriores, e antes de eu terminar, eu quero falar algo para você. Seja amante das Escrituras. Poucas mulheres são estudiosas da palavra, amam a palavra. A gente vê mulheres que fazem assim, ai Deus, estou precisando tanto, fala comigo, Senhor. Ai não, isso aqui não. Eis que estarei contigo, essa. E tal. Não leia a Bíblia assim. Eu lembro quando eu comecei a me apaixonar pela Bíblia, eu estava dormindo, acordava, vinha um livro, Esther. Falei, vou ler Esther. Comprava um caderninho e começava com uma caneta grifando a Bíblia nas partes e estudando. E eu nunca li esse livro sozinha. Sempre convidei o Espírito Santo para ficar do meu lado me instruindo. Ele é o autor do livro. E eu quero dizer para você que aqui tem segredos escondidos nesse lugar que são tremendos, valiosos. Deixa a novela em nome de Jesus. Deixa as séries. Deixa. Existem coisas, águas mais profundas para você. Sai do raso. Em nome de Jesus, entre lugares mais profundos, seja uma mulher estudiosa da palavra, amante da palavra, cheia da presença de Deus.
Voltando, Jairo pediu para Jesus, enquanto Jesus estava à casa de Jairo, ele encontrou a mulher com fluxo de sangue. Mas Jesus estava com uma missão, ele ia ressuscitar uma menina. Há anos atrás eu passei por um processo tão doloroso na minha vida, tão doloroso. Senhor, eu ministrei no presídio, na ala feminina, por 7 anos. 7 anos, nas sextas-feiras, nós ministrávamos com as presidiárias. Pensa num lugar cheio da presença de Deus. Ontem mesmo, uma das que estão soltas, que a gente ministrou, falou assim no meu Face: Vivi, lembra onde tu me batizou? Lembra onde tu e o Theo me batizaram? E eu lembrei que foi numa caixa d'água dentro do presídio. Esses dias eu estava no caixa do mercado e a moça não parava de olhar para mim e fazia assim com as lágrimas. E eu, Deus, eu conheço essa moça de algum lugar. Ela passou as minhas compras e falou: tá lembrada de mim? Eu olhei, assim, eu sei que eu te conheço, mas eu não sei. Tu me conhece lá do presídio. Eu saí do presídio, fiz o Enem, passei, vou fazer faculdade, estou trabalhando, nunca mais volto para lá. Obrigada. Aí eu falei, McDonald's, nós comendo um Mac com as crianças, rindo, a menina limpando a mesa e me olhando. Limpando a mesa e eu falei, eu te conheço. Ela assim, me abraçou. Eu saí do presídio. Eu estou trabalhando. Quinta-feira, nem contei para o Thelmo isso, na reunião de mulheres. Eu estava lá ministrando com elas, de repente eu olho uma menina que saiu do presídio. Ela estava banhada em lágrimas. Quando eu abracei ela, no final ela falou, vim aqui te dar um abraço, te agradecer, eu quero Jesus. E outro dia, talvez eu venha aqui novamente e conte para vocês, quando o Senhor me chamou para as prostitutas. Eu ministrei anos num prostíbulo. Nós colocamos uma igreja dentro de um prostíbulo. As primeiras reuniões de culto foram dentro de uma boate, com prostituta, com espelho, com aquelas coisas, tudo. Nós cantávamos, sabe o quê? Nós cantávamos assim, ó. Ao que está sentado dentro do prostíbulo, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você pode cantar? Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia. E aquelas prostitutas choravam, e a glória de Deus inundava os lugares mais improváveis. Um dia eu estava lá, eu falei, Deus, será que a gente está fazendo a coisa certa? Os nossos pais nos ligavam, onde é que vocês estão? A gente veio do presídio, está indo para a zona. Tipo assim, eles não entendiam nada, achavam que nós tínhamos pirado. E coisas maravilhosas começaram a acontecer. E eu falei, Deus, será? Aí Jesus disse assim, olha para a palavra. Quando eu vim ao mundo, com quem que eu andei? Eu andei com os fariseus, eu andei com os religiosos da época? Não. Eu andei com os pecadores. E o que eu quero dizer com isso? No caminho, para aquela menina ser curada,
uma mulher precisava ser curada. Existem crianças, hoje o Brasil nunca foi tão atacado. Tão atacado, as crianças nunca foram tão atacadas. Você pode observar homem nu, é arte. Crianças queimadas em creches, alvejadas com tiro. Fora aquilo que não é visível, o que elas sofrem de pressão. Enquanto mulheres estão perdidas, sangrando e feridas. Porque se essas mulheres forem curadas e voltarem para os seus lares e cuidarem dos seus filhos, uma geração não vai se perder, uma geração inteira vai se levantar em nome de Jesus. Os nossos filhos ressuscitarão mortos, os nossos filhos farão proezas. Sabe por que eu creio nisso? Porque quando Jesus nasceu, também mataram todos os meninos de 2 anos para baixo. Quando Moisés, que foi um libertador, nasceu, também essa geração está sendo atacada, porque dentro deles vem um libertador. Talvez o próximo avivamento, a próxima vez Deus tocará a terra, será através dos nossos filhos. E Deus conta com você, mulher. Deus conta com a sua cura, porque no processo de curar aquela geração, você precisa ser curada primeiro. Nós precisamos ser curados primeiro. O Senhor, o Espírito Santo está aqui de novo repetindo, e eu vou repetir. Saia do nível da sua perspectiva. Sai do nível da sua dor. Para de olhar para o seu umbigo. Pede, me dá uma visão diferente, Deus. Me faz ver com os teus olhos. Quantas prostitutas talvez estão por aí esperando que uma mulher se levante em favor delas? Quantos presídios? Quantas crianças? Quantos lugares pobres e carentes que precisam de uma mulher curada? Uma mulher que tocou em Jesus, uma mulher cheia de Deus, que vai transferir a unção e cura para aquele lugar. E eu quero dizer isso para você hoje, que você se levante hoje diferente. Você entrou hoje, sabe o quê? No Marapuca. Você achou que Deus dizia, ai, vem cá, filhinha, Ele quer te sarar, mas Ele já tem um propósito para a sua vida. Queria que você se colocasse de pé. E eu lembro que uma época, sabe aqueles desertos espirituais? Aqueles momentos de sequidão da nossa vida? Uma moça de São Paulo me abraçou. Numa conferência como essa, disse assim para mim, gritou no meu ouvido, Talita cumi. Eu falei, meu Deus. E ela começou a gritar, Talita cumi. Ela disse, a menina não morreu, ela apenas dorme. E Deus falou através dela, aquilo que eu tenho para a tua vida não morreu, dorme. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele olha aquela menina morta, as pessoas chorando, ele diz assim, ela não morreu, ela apenas dorme. Existem coisas na sua vida que Deus está falando hoje para você, ei, não morreu, apenas dorme, e eu já estou chegando. Talita cumi, menina levante-se. E eu quero liberar essa palavra sobre você hoje. Eu quero chamar aqui as mulheres que necessitam de cura e de ter a visão alargada. Se você é essa mulher, se essa palavra queimou no seu coração do início ao fim, queria que você viesse até aqui à frente. Esse lugar foi preparado para você. A sua atitude de vir até esse lugar de cura e de restauração, Deus vai tocar você de uma forma profunda. Enquanto você chega, eu queria chamar as pastoras, as pessoas que estão autorizadas a ministrar sobre cada coração. Pode vir mais para frente, para caber mais mulheres. Deus te trouxe para esse lugar com um propósito. Você não vai sair daqui mais como você entrou. Papai te ama. Quer sarar o seu coração. Eu vejo alguns rostinhos aqui que Deus está falando assim, eu estou esperando por ela faz tempo, filha. Faz tempo
que eu estou caçando o coração dela. Mas hoje, de uma forma profunda, o Senhor vai estabelecer a vontade dEle aqui. O poderoso Deus está aqui. E Ele vai trazer cura aos corações. Em nome de Jesus. Queria chamar aqui o meu marido, ele está por aí. Está vindo? Daqui a pouco ele já vem. Queria que você estendesse as suas mãos bem alto enquanto nós cantamos essa canção. Ó, que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ouça uma coisa, eu vou orar com vocês, mas a palavra diz em Gênesis que quando Deus fez o peixe, Ele falou para a água: água produza peixes. Os peixes vieram da água. Quando Deus criou as árvores, Ele falou para a terra, Ele falou: terra, produza as árvores. A árvore veio da terra. Quando Deus fez o homem, Ele não falou para ninguém, Ele falou para Ele mesmo: façamos nós o homem. Você veio de Deus. Quando você tira um peixe da água, ele morre, porque a água é a origem dele. Quando você arranca uma árvore da terra, ela morre, porque a terra é a origem da árvore. Quando você se afasta dele, você morre, porque ele é a tua origem. A vida, a cura da tua depressão está em voltar para o lugar que você nunca devia ter saído. A cura do que você precisa está em ficar com Ele. Ele disse: aquele que está em mim dá fruto. Para você fazer fruto, você não tem que fazer força, você tem que ficar com Ele. Para gerar um filho, um casal não faz força, ele tem intimidade. Quando você tem intimidade com o seu Abba, com o seu Deus, você gera os sonhos de Deus. Eu quero orar sobre você. Deus tem me ensinado que o meu primeiro ministério é ser marido, e o meu primeiro ministério é ser pai. Depois eu sou qualquer outra coisa. E eu tenho caminhado com as minhas filhas, elas têm me ensinado muito. E eu quero só contar um testemunho. A minha filha um dia quebrou o vidro do carro com uma pedra. E quem é homem sabe o que eu estou falando. Carro, a gente gosta um pouquinho dos nossos carros. E a minha esposa chegou para mim e falou: amor, a nossa filha quebrou o vidro do carro. Eu levantei furioso, tipo uma amostra grátis da grande tribulação. Eu levantei quase endemoniado. Eu vou lá agora. Quando eu levantei, o Espírito de Deus falou comigo: você vai ensinar a tua filha um princípio, você vai curar ela. Minha filha tinha 6 anos, 5 anos. E quando eu cheguei perto do carro, havia uma cena hilária. Estava a minha filha com a boca aberta, tentando chorar. O choro não vinha. E do lado os amiguinhos esperando o castigo chegar. Oh, o pai vai vir para bater nela. E eu cheguei, vi aquela cena, os amiguinhos esperando eu corrigir minha filha, e minha filha esperando eu pegar um chinelo. Quando eu peguei ela,
Cheguei e o Espírito Santo me ensinou. Eu peguei ela no colo. Com dificuldade, ela não queria vir no meu colo. Cheguei perto do vidro, toquei no vidro. Falei, filha, isso aqui. O pai compra outro. Tu é única, papai. O choro sumiu e os filhos amiguinhos ficaram decepcionados. Mas naquele dia eu ensinei para minha filha que o valor dela não está em o que ela faz, tanto de bom quanto de ruim. Tem muitas mulheres aqui que quebraram vidros. Você quebrou vidros, mas o Senhor está aqui renovando a aliança contigo, dizendo: o seu valor não está no vidro, o seu valor não está na sua atividade, no seu ministério, está dentro de você, porque eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança, tu é a minha cara. Eu te fiz. Eu quero orar com você. Quero orar por paternidade do céu sobre você. Feche seus olhos. As pastoras quiserem ministrar conforme vocês acharem. Espírito de Deus, o que foi dito aqui no início, alguém disse aqui que o Espírito de revelação viria, e eu oro agora para que esse Espírito venha mesmo. Revela-te a nós como um pai, diferente do pai talvez que elas tiveram. Revela-te como um pai que pega no colo quando merecíamos ser corrigidos. Pega do colo, Senhor, traz de volta a essência, traz de volta para um lugar que ela nunca deveria ter saído. Traz essa mulher de volta para um lugar que ela nunca deveria ter saído. Talvez a traição e, como foi dito aqui, a frustração tirou o olhar dela do lugar correto. Mas em nome de Jesus eu profetizo que esse fluxo de dor e de sangue está sendo estancado, porque elas não estão tocando em um pregador, elas não estão tocando em uma denominação, não estão tocando num cantor gospel, estão tocando no autor da vida, naquele que é bom e sempre bom, naquele que tem virtude sobre ele. E em nome de Jesus, que a fé de cada uma que está aqui possa extrair virtude de ti, Senhor. Possa extrair virtude de ti, Senhor. Que a cura dessas mulheres simbolizem a cura de uma menina que está sendo curada lá na frente. Eu abençoo os filhos de cada mulher que está aqui. Pai, eu profetizo que os filhos de cada mulher que está aqui, eles caminharão em velocidade maior do que elas. Eu profetizo que os filhos profetizarão mais do que elas, que os filhos e as filhas serão curadas através da cura que elas receberam. Eu profetizo autoridade sobre cada mulher, em nome de Jesus, Pai. Como sacerdote, como homem, como cabeça da minha casa, eu profetizo sobre a vida de cada mulher aqui, que haja essa autoridade através dessa cicatriz, essa dor, em nome de Jesus. Escute, olhe para mim. Essa dor na sua vida vai virar cicatriz. Você não entendeu? Essa dor vai virar cicatriz. A cicatriz, você lembra, mas não dói mais. E a autoridade de uma pessoa não está em seus diplomas, está em suas cicatrizes. Uma vez eu estive numa palestra que tinha um general, escute, do exército, com 4 estrelas. E para quem entende, um general de 4 estrelas é o que manda mais. E tinha um soldadinho da Segunda Guerra Mundial, 92 anos de idade, um soldadinho com uma bengalinha. Subiu o general e deu a palestra, todos prestaram atenção. Quando o soldadinho com a bengalinha subiu, até o general sentou para ouvir. E naquele momento eu achei estranho, porque um general não tinha mais autoridade que um soldado. Naquele dia eu percebi que o soldado que tinha autoridade ali. Eu falei, meu Deus, como que um soldado tem mais autoridade que um general? Isso não pode acontecer. O Espírito Santo falou para mim, a autoridade do general é pelo conhecimento que ele tem, mas a autoridade do soldado é pela experiência da guerra. Aquele soldadinho havia participado da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha cicatrizes de fuzil no corpo. A autoridade de uma mãe que perdeu um filho está na cicatriz dela.
ela pode consolar outra mãe que perdeu um filho. A autoridade de uma mulher que teve um casamento restaurado está na cicatriz da dor, do divórcio, da separação, da traição. Dores são necessárias, elas nos dão cicatrizes, e cicatrizes nos dão autoridade. Eu te abençoo que vai vir autoridade sobre você, na sua casa. A mulher sábia edifica a casa, a tola com as suas mãos destrói. Qual a diferença da sábia e da tola? A mão. Não coloque a mão, deixa Ele fazer. Confie naquele que é poderoso. Confie naquele que é poderoso. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele por isso. Aplauda o Senhor. Ele é poderoso, Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. A sua adoração aos céus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quero fazer um pedido que pediram para nós também um dia. Os nossos pastores disseram assim: naquilo que vocês mais investirem na igreja, invista no ministério infantil. E eu quero deixar para cada comunidade aqui esse pedido: invista no ministério infantil da sua igreja. Invista, qualifique as professoras, coloque o melhor que você tiver lá, o melhor material, o melhor. Leve as crianças para perto de Jesus. Por muito tempo o ministério infantil eram depósitos de coisas quebradas, brinquedos quebrados, para as crianças não incomodarem no culto, mas as crianças precisam receber o evangelho na linguagem delas. Que cada mulher aqui sarada possa ser a porta aberta para que crianças sejam alcançadas. Nós precisamos nos levantar pelas crianças do nosso Brasil, do mundo. Nós precisamos ter uma nova perspectiva. Amém? Eu já amo vocês. Obrigada por esse momento tão especial. Que você se levante como uma mulher sarada, que vai sarar muitos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele por isso?